Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra Viva, começando agora o mês de agosto. Vamos pedir a Nosso Senhor que abençoe a todos nós durante esse mês, que nós possamos iniciar esse segundo semestre do ano com muita animação, impulsionados pela graça de Deus e pela força de Deus. Hoje nós continuamos a ler o capítulo 14 de São Mateus, versículos 22 a 36. Os discípulos, depois de com Jesus atenderem muitas pessoas, vão para o mar na barca. Jesus fica em oração. E lá pelas 3 horas da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Somente que ele vai de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas. E os discípulos, quando viram o Senhor vindo ao seu encontro, andando sobre as águas, ficam apavorados. Começam a gritar, mas é um fantasma, quem é esse que está andando sobre o mar? É um fantasma, ficaram com muito medo. A primeira palavra que Jesus diz a eles é esta: não tenhais medo, sou eu, não tenham medo. Então fica essa mensagem para nós também hoje, desse evangelho inicial. Não precisamos ter medo da vida. O medo só nos atrapalha. O medo só nos impede de viver. Então Jesus diz para nós também: não tenhais medo, sou eu. Mas Pedro, como sempre meio impulsivo, diz assim para Jesus: então deixa que eu vá ao teu encontro, se és tu, deixa que eu vá te encontrar também caminhando sobre as águas. Jesus falou: então vem. Pedro foi caminhando sobre as águas, mas quando estava chegando perto de Jesus, começa a afundar. E Jesus dá a mão para ele, o segura pela mão, o tira das águas e diz assim: homem fraco na fé. É curioso esse texto do Evangelho, irmãos e irmãs, porque Jesus fala primeiro: não tenhais medo. Portanto, o contrário do medo é a fé, é a confiança, é a coragem. Pedro tem a coragem e a fé de ir ao encontro de Jesus, mas em dado momento a sua fé parece falhar. Quando ele olha para as circunstâncias daquele mar imenso e ele andando sobre o mar, a sua fé falha e ele começa então a afundar no medo. E Jesus o toma pelas mãos e diz assim: homem fraco na fé. Homem fraco na fé, sou eu. É bonito a gente perceber isso. Quando a nossa fé começa a falhar, Jesus nos toma pela mão e nos impulsiona para continuar a viver a nossa vida, não obstante os medos e os perigos e as situações desta vida. Então, um texto muito bonito que merece realmente a nossa meditação, a nossa entrega a esse Jesus que nos toma pela mão, sobretudo quando a nossa fé parece falhar. Nós não podemos nos deixar tomar pelo medo, mas sim pela coragem de andar com Jesus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.